uma aula de física aqui no site aulad.com.br. Eu sou o professor Jean Pegoraro. Nosso estudo, nós vamos continuar na parte da óptica, no estudo de lentes, tá? Onde nós vemos as lentes, pessoal? Primeiro, tu vê lentes, as chamadas lentes de contato. Segundo, tu vê lentes em óculos. Lentes servem para quê? Para, em casos, eu pegar e aumentar as dimensões das minhas imagens, ou muitas vezes pegar e focalizar os raios de luz em algum certo ponto, tá? Tu, crianças ou adultos, alguma vez já pegou uma lupa e foi queimar algum papel fazendo o quê? Convergindo aqueles raios de luz do sol para um único ponto, e tu pode ver que até consegue pegar fogo no material, tá? Então assim, pessoal, na parte de lentes, nós vamos ter dois tipos de lentes que tu tens que saber para o vestibular. A primeira lente que nós estudamos é a chamada lente convergente. Tá, olha só, vamos pensar o que o nome está dizendo. Convergente significa que alguma coisa converge para algum ponto, tá? Então, no primeiro momento, eu tenho uma figura muito bacana para te entender o que é uma lente convergente. No nosso estudo, nós temos duas formas de lentes. A primeira são essas lentes chamadas convergentes, que qual é a característica dela? Tá? Aqui eu tenho uma figura de uma lente convergente, um experimento que foi feito, né? Realmente nós mostramos qual é a característica dela, e aqui uma forma esquemática. Vamos pensar o seguinte: lembra daqueles raios de luz que nós já estudávamos nos espelhos planos, vimos os espelhos esféricos, agora nós vamos ver nas lentes. Se eu lançar um raio de luz em uma lente convergente, ela tem uma certa característica. Esses raios de luz, eles vão convergir, para um único ponto, tá? Então, a característica de uma lente convergente, ela pega esses raios de luz e ela converge para um ponto depois da minha lente. Nesse caso que eu estou falando, uma lente convergente, certo? Então, o que eu consigo analisar? Assim como nos espelhos esféricos, nós temos alguns pontos que tu tem que saber na parte da lente, tá? Então aqui nós temos o primeiro, o chamado eixo óptico da lente. Assim como nos espelhos esféricos, quem tiver tempo, né, assista a minha aula de espelhos esféricos, que ela vai complementar muito essa aula da lente convergente. Não que tu pode ver a aula da lente convergente, a aula de lentes, né? Olha só, enrolei a língua. Não que tu não possa ver essa aula individual, mas tu vai ter um compreendimento melhor se tu ver a minha aula anterior de espelhos esféricos. Então, lente convergente, nós temos o chamado eixo óptico, que significa o quê? Tu vai ver que daqui a pouco nós vamos ter os raios notáveis de novo, né? Se eu lançar os raios de luz nessa lente convergente, esses raios vão convergir para um ponto, tá? E mais à frente eu vou definir quem é esse ponto. Mas aqui, vamos dar nome aos bois. Pessoal, aqui nós temos várias bibliografias que dão nomes muito diferentes, tá? Eu, para fazer analogia com a nossa aula de espelhos esféricos, eu vou utilizar a mesma nomenclatura que eu utilizei em espelhos esféricos. A letra F eu vou representar pelo foco da lente, tá? Digamos assim, do vértice até o foco dela, essa distância nós também temos como distância focal, como era em espelhos esféricos. Então aqui no ponto C, nós podemos chamar assim que era o dobro da distância focal. Ou seja, se do vértice até o foco eu tiver 5 centímetros, desse vértice até o centro, que em bibliografias eles chamam de 2F, tá? Nós vamos ter exatamente o dobro da distância. Então, digamos, do vértice até o foco, 5 centímetros. Do vértice até esse C', nós vamos ter o dobro de distância, tá? Então, 5 aqui, essa distância vai ser 10. Tá? Então assim, o importante de nós verificarmos essa lente convergente é que nós temos um segundo grupo de lente, que é a chamada lente divergente. Se tu pegou a lógica aqui de cima, tu pensa, convergente é quando as coisas convergem para um ponto. Na parte da lente divergente, verifica a diferença, ó. Aqui em cima, na lente convergente, quando os raios de luz eles vinham e convergiam para um ponto, aqui na lente divergente eles divergem desse ponto. Isso caracterizando uma lente divergente, tá? Só que mais à frente nós vamos ver nos raios notáveis que essa direção de divergência desses raios, eles seguem um certo padrão, tá? Então, no primeiro momento tem que saber identificar uma lente da outra. De novo, aqui é o experimento, né, te mostrando uma lente convergente, os raios de luz vindo e indo para um certo ponto, convergindo para um ponto que eu vou explicar mais à frente. E aqui a lente divergente, que a característica vem os raios de luz e elas divergem daquele ponto, tá? Então aqui, essa é a maneira esquemática. Para tu que está formulando uma lente, tu que trabalha numa indústria óptica, tu em vez de ficar desenhando isso, essa parte esquemática é como se fosse uma simplificação do que tu quer dizer. Então assim, em vestibulares,
Sempre que eu colocar essas setas voltadas para fora, significa que eu estou me referindo a uma lente convergente. Assim como, se eu colocar essas setas voltadas para dentro, é como se eu estivesse me referindo a uma lente divergente. Tá? Então, de novo, o concurso vestibular que tu for fazer, se ele te colocar esse esquema dessas setas para fora ou para cima, ele não tem a obrigação de te dizer que tipo de lente é, tá? Então, tu com a familiaridade, tu já tem que conseguir identificar isso. Ok? Então, assim, pessoal, vocês lembram dos raios notáveis que nós aprendemos nos espelhos esféricos? Aqui também, são 3 raios notáveis também. Então, lembra do raio número 1 lá dos espelhos esféricos? Mesma história, pessoal. Tu vai ver que aqui as coisas se repetem, certo? Com um pouquinho de diferença quando nós chegarmos no raio número 3, mas é muito parecido. De novo, se eu imaginar infinitos raios de luz, se eu lançar um laser paralelo ao eixo da minha lente, eu apresento para vocês o primeiro raio, raio número 1, que diz o seguinte: raio que incide paralelo ao eixo, tá? Paralelo ao eixo da lente, reflete na direção do foco. Na realidade não seria reflete o termo certo, né? Mas vamos dizer que ele vai na direção do foco. Então, é o mesmo raio que nós tínhamos lá nos espelhos esféricos, ok? Então aqui a gente vê que tem um fenômeno de refração que eu vou explicar numa aula posterior. Mas o que tu tem que saber aqui, raio número 1, que nem era nos espelhos esféricos. Raio que incide paralelo ao eixo, vai na direção do foco da lente. Só que cuida, né? Por ser uma lente, o foco que eu estou analisando ele vai estar à frente dela, certo? E aqui tu vai começar a fazer uma analogia que os casos de imagens, tá? Das lentes convergentes e dos espelhos côncavos são exatamente os mesmos, tá? Mas isso eu vou falar nos próximos slides. Então, raio número 1, pessoal. Raio que incide paralelo ao eixo da lente, vai na direção do foco dela, certo? Então são 3 raios também. Raio número 1 é esse que eu te mostrei. Raio número 2, tá? Opa, só colocar o prolongamento ali que eu não tinha dado o clique. Raio número 2. Pessoal, de novo, se tu sabe o raio número 1, o raio número 2 é o inverso do raio número 1. Lembra? Raio número 1, raio que incide paralelo, vai na direção do foco. Aqui é o contrário, né? Se o raio vir na direção do foco, ele vai paralelo depois no eixo óptico, que é o raio número 1 ao contrário. Ó. Raio que incide na direção do foco, emerge paralelo ao eixo óptico. Então, de novo, de 3 raios, se tu souber o primeiro, é só tu lembrar que o segundo é o inverso do primeiro. Dos 3 tu já sabe a maioria deles, certo? Então aqui, ó, para uma lente convergente, tu verifica essa diferença. Vem na direção do foco, vai paralelo. A divergente também, ó, vai na direção do foco, só que quando ele emerge paralelo, assim como é no segundo raio dos espelhos convexos lá, certo? Então essa diferença é só tu ter um pouquinho de atenção. Eu aconselho muito, se tu tá vendo essa aula primeiro, se tiver um tempo, olha a minha aula de espelhos esféricos que vai complementar muito esse estudo de lentes, certo? E agora nós vemos com o raio 3, que era aquele raio mais fácil de todos. O raio número 3 diz o seguinte, pessoal: raio que incide na direção do vértice não sofre desvio, tá? Então aqui eu quero que tu tenha um pouquinho de calma, porque lá nos espelhos esféricos, o que não sofria desvio era o que passava no centro. Então peguem, escrevam um AB vermelho, que esse raio é o que nós vamos utilizar para formar as imagens mais nas lentes convergentes e divergentes, tá? Então, raio número 3. Raio que é incidido na direção do vértice, ele não sofre desvio, ele continua como se nada tivesse acontecido, certo? Agora, nós vamos analisar as formações das imagens, já conhecendo esses raios notáveis, tá? Nós vamos analisar os 5 casos possíveis que eu tenho numa lente convergente e o caso único de uma lente divergente de imagens, tá? Então aqui, ó, vamos analisar a formação de imagens. Então aqui nós temos uma brincadeira que nem eu tive lá nos espelhos esféricos, né? Antes era o Michael Jackson, agora é o vocalista do... Ah, tu sabe quem é que eu tô falando, certo? Então, caso número 1. Objeto à esquerda do C aqui, do 2F. Eu estou colocando o mais longe possível da minha lente. Que lente é essa, pessoal? Ó, eu até estou sendo bonzinho com vocês, eu estou escrevendo o nome ali em cima. Mas, de novo, o vestibular não é obrigado a te dizer qual é o tipo de lente. Então aqui, ó, esses casos que eu vou analisar são os casos das lentes convergentes. Aquelas lentes que eu lanço um raio de luz e elas vão para um ponto fixo. Então assim,
Primeiro caso, objeto aqui, atrás do ser. Então o que eu vou analisar? Preciso de apenas dois raios que nem eram nos espelhos esféricos. Raio número 1, raio que incide paralelo ao eixo, emerge na direção do foco. Tá? Então esse ponto da cabeça do nosso objeto está sendo refletido nessa direção que eu estou te mostrando. Só que tu lembra da aula de espelhos esféricos já? Eu preciso de dois raios para conseguir formar a minha imagem. Qual é o raio que eu vou utilizar? Vamos usar o raio número 3, o raio mais fácil de todos. Raio que incide na direção do vértice não sofre desvio. Então eu consigo ver que a minha imagem vai estar aqui. Então, pessoal, as classificações são as mesmas das classificações que eu fiz dos espelhos esféricos. Lembra? Se a imagem está invertida, tá? Ela é uma imagem dita real. Ou seja, ela está sendo formada pelos raios de luz, tá? Que foram emergidos da cabeça do meu objeto. Então ela é dita uma imagem real, tá? Invertida e com as dimensões menores as dimensões que o objeto. Digo que ela é uma imagem menor que o objeto. Tá? O mesmo caso do espelho côncavo. Então tu vai começar a analisar, tu vai, quando for estudar, associa uma lente convergente, os casos de imagem, tá? Com o espelho côncavo. Ok? Segundo caso, quando o objeto está exatamente em cima do C, certo? Quais raios que eu preciso utilizar? Pode utilizar os que tu quiser. Então vamos utilizar o raio número 1. Raio que vai paralelo ao eixo, emerge na direção do foco, certo? Tu vai começar a notar que eu martelo nesses raios, né? Só para te fixar ele bem na tua cabeça. E o raio número 3, o que ele dizia? O mais fácil de todos. Raio que incide na direção do vértice não sofre desvio, fazendo com que a minha imagem seja formada aqui. Então classifica comigo. Se é uma imagem invertida e ela está sendo formada pelos raios de luz, ela é dita uma imagem real, tá? Se ela é real, ela é uma imagem invertida. Ou seja, o meu objeto está numa orientação e a minha imagem está na outra, tá? Então uma imagem real invertida e exatamente com as mesmas dimensões do meu objeto. Então é uma imagem real invertida e igual ao meu objeto. Certo? Que nem no caso quando eu colocava o objeto em cima do centro de curvatura de um espelho esférico côncavo. Se tu começar a fazer as analogias, pessoal, vocês vão ver que esse assunto é muito tranquilo de tu entender. Tá? Agora, o terceiro caso é quando o objeto está entre o centro e o foco da minha lente. Tá? Então o que vai acontecer? De novo, raio número 1. Imagina um raio saindo da cabeça dele. Raio paralelo ao eixo emerge na direção do foco. Raio número 3. Raio que incide no vértice não sofre desvio, fazendo com que a minha imagem esteja aqui. Classifica ela para mim. Se ela está invertida, ela é uma imagem dita real. Se ela é real e ela está sendo formada pelos raios, ela é dita invertida. Então real invertida é com as dimensões maiores que o meu objeto. Tá? Então esse é o caso que o objeto ele é menor que a imagem. Essa imagem ela tem as dimensões maiores, tá, que o objeto. Caso número 3. Caso número 4. O objeto exatamente na distância focal da minha lente. Pessoal, o mesmo caso do espelho esférico côncavo. Quando eu tinha o meu objeto exatamente sobre o foco no espelho esférico côncavo, eu verificava que não tinha formação de imagens. Lembra que eu disse para te pegar e estudar com uma colher, para te verificar isso acontecendo? Tu não precisa ir muito longe. Aqui é a mesma coisa, ó. Raio que incide paralelo vai aonde? Na direção do foco. Se eu pegar o raio número 3, tu verifica que eles não vão se encontrar nunca. Então a classificação dessa imagem, ela é dita uma imagem imprópria. Eu até não gosto dessa classificação, mas não existe formação de imagem, porque eu verifico que esses raios não vão se encontrar nunca, tá? Então, esse quarto caso é igual no espelho esférico côncavo. Não vai ter formação de imagem quando o meu objeto estiver na distância focal da minha lente convergente. Cuida que esses casos que eu estou vendo são os casos da lente convergente, certo? E agora, né, só coloquei o nomezinho porque alguns vestibulares gostam de chamar de imagem imprópria, nós vamos analisar o quinto e último caso, tá? Que é o objeto entre o foco e o vértice aqui da lente, o ponto central, o centro da lente. Tem vários nomes sobre isso, mas tu tem que entender pelo desenho como vai ser a minha imagem. De novo, né? O pessoal deve estar de saco cheio de ouvir eu falar os raios notáveis, mas isso é para te ver que tu tem que saber sim ele para ter um atalho para desenhar as minhas imagens, mas isso te ajuda muito, de tanto que nós martelamos aqui no nosso estudo, ok?
Raio paralelo! Todo mundo começa, é muito engraçado, deve estar cansado de ouvir isso, né? Então, raio paralelo vai para onde? Na direção do foco, ok? O que eu preciso? Eu preciso de um segundo raio que se interseccione, que se encontre em algum ponto, né? Para eu achar a minha imagem. Se eu lançar o raio número 3, que é o raio que vai pelo vértice, eu verifico que eles não se encontram nesse plano da lente. Mas, se eu fizer os prolongamentos, eles se encontram ali atrás, fazendo com que a minha imagem seja aqui. Classifica comigo. Essa imagem não foi formada por prolongamentos? O que acontece? Quando a imagem for formada por prolongamentos dos raios de luz, ela é dita uma imagem virtual. E olha só, o objeto não está numa orientação e a imagem está na outra? Então nós dizemos que ela é uma imagem direta ou direita, como é a nomenclatura que eu já usei em espelhos esféricos. Se eu medir ela, quais são as dimensões? Vai ser maior ou menor que o objeto? Vai ser maior que o objeto. Tá? Então, a classificação, o último caso que nós analisamos numa lente convergente é o objeto entre o foco e o vértice dela, a imagem vai ser virtual, direita ou direta e maior que ele. Ok? Entendido isso? Então, se tu for fazer analogia com espelhos esféricos côncavos, são exatamente os mesmos casos. Assim como, se eu for analisar uma lente divergente, vai ser um único caso. Lembra dos espelhos esféricos? Qual era o espelho que tinha um caso só? Era o espelho esférico convexo. Lembra da analogia? A bundinha da colher? Aqui é a mesma coisa. Não interessa onde eu coloque o meu objeto. Eu só vou ter um caso de imagem. De novo, os raios notáveis. Raio paralelo emerge na direção do foco. Só que cuida que agora é uma lente divergente, né? Esses raios de luz eles divergem desse ponto aqui. Mas sim, continuam emergindo na direção focal da lente, tá? Então, o que eu preciso ver? Um segundo raio de luz para formar a minha imagem. Então, olha aqui, raio que incide sobre o vértice não sofre desvio, né? Então, o que acontece? A minha imagem fica aqui. Classifica essa imagem para mim. Ela não é direta? Sim. Então, é uma imagem dita virtual. Virtual, direta, certo? E com as dimensões menores que o meu objeto. Então, é uma imagem menor que o meu objeto, certo? Não interessa onde eu coloque o meu objeto em uma lente divergente, esse vai ser o único caso de imagem que eu vou ter. Ok, pessoal? E aqui eu coloquei um resuminho para vocês, que nem eu fiz na parte de espelhos esféricos côncavos. Aqui são os 5 casos possíveis que eu tenho numa lente convergente, tá? Então eu vou sair da frente aqui, para vocês poderem dar uma pausa aqui no vídeo e copiarem isso, que é muito interessante, que é um resuminho, ó. Primeiro caso, o objeto depois do centro aqui, ó. Como que vai ser a minha imagem? Tu cuida que eu coloquei as cores respectivas, ou seja, o objeto está aqui e a minha imagem está aqui do outro lado. Como é que é a classificação dessa imagem? Ela é uma imagem real, invertida e menor, tá? Então aqui tu tem os 5 casos possíveis de uma lente convergente. E olha o meu vídeo de espelhos esféricos, tu vai ver que são exatamente os mesmos casos, tá? De um espelho esférico côncavo. Certo, pessoal? Então, a nossa aula de lentes fica por aí. Essas aulas de óptica da parte de espelhos esféricos e a parte de lentes são aulas mais longas, tá? Porque eu gosto que o aluno compreenda muito bem essa parte para te entender direitinho o que é a formação das imagens. Nós sempre tentamos fazer aulas mais curtas, mas às vezes é muito mais importante fazer bem explicadinho para te entender, tá? Para quando tu for estudar, tu ter um chão, né? Porque muitas vezes os alunos pegam, meu Deus, eu não consigo entender as formações das imagens. Então qual foi a minha estratégia? Eu fiz bem explicadinho, eu fiz cada casozinho para te entender com calma aí na tua casa, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradeço a vocês, a todas as curtidas, os compartilhamentos que estão fazendo aqui na aula D. Agradeço de novo, mas pessoal, nunca se esqueçam, né? Que a física esteja com vocês. Um abraço, tchau, tchau.